O Espiritismo é ou não é uma religião? Alguns dizem que sim, outros afirmam que não. Já ouvi discussão nas redes sociais. E tem gente que fala que não é nenhuma coisa nem outra, mas muito pelo contrário. Você está no canal Somos Espiritismo, eu sou o Ed Moura e vamos embora para esse vídeo que eu quero saber. O Espiritismo é ou não é uma religião? Religião é uma reunião de princípios, crenças ou rituais particulares de um grupo social, determinado e de acordo com certos parâmetros, concebidos a partir do pensamento de uma divindade e de sua relação com o indivíduo. Também muita gente confunde com fé e tem uma conotação muito forte com relação ao culto. Mas se tem uma coisa que muita gente fala que tem que ter uma religião, e a gente vai ver que não é bem assim, é o chamado ritual. Mas afinal de contas, o que é ritual? Olha só, ritual é um conjunto de gestos, palavras, formalidades, geralmente imbuídos de um valor simbólico, cuja performance é usualmente prescrita e codificada por uma religião ou pelas tradições da comunidade. Aquelas repetições, aquelas coisas que as pessoas têm que fazer, porque se não fizer, elas não acham que estão praticando a religião. Sem essas formalidades, essas repetições, fica como se estivesse faltando alguma coisa para elas. Aí é algo assim que não desperta na pessoa aquele sentimento, aquela fé, aquela devoção e tudo mais. Isso é o que diz as religiões tradicionais, mas a gente vai explorar isso melhor também. Uma coisa que tem na religião, em todas as religiões, e é comum em todas elas, inclusive, isso acontece até na doutrina espírita, é a reunião de pensamentos, é a reunião de intenções. Mas isso também acontece em qualquer assembleia, em qualquer ajuntamento de pessoas que tenham uma finalidade qualquer. Pode ser em uma reunião de um sindicato, pode ser em uma reunião de uma associação artística, cultural. Enfim, as pessoas se reúnem com um objetivo em comum. Mas o que nós queremos dar aqui é um sentido mais amplo com relação a isso. Essa reunião de pensamentos e intenções. O viés religioso que a gente fala sobre essas reuniões é o que está escrito em Mateus, capítulo 18, verso 20. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Foi o que disse Jesus e Mateus anotou. Religião tem 2 significados semânticos que nós vamos dizer aqui agora, que fundamentam o que nós vamos defender. Religião vem da palavra religare, latina, palavra latina, que quer dizer atar, apertar, prender o laço ou voltar a unir. E religião vem também da palavra latina relegere ou relegere, como queiram, que é reler, revisitar, retomar. É aquela coisa da pessoa sempre voltar atrás, voltar ao passado para relembrar alguma coisa, para retomar algo, algum ensinamento que foi dado. Então ela vai sempre relembrando isso, vai sempre revisitando esses ensinamentos. Isso também tem o viés de religião. O que afasta o espiritismo desse conceito religioso é quando entra o dogma. O dogma que é muito presente nas religiões tradicionais. Mas o que vem a ser dogma? Vamos de novo entrar na definição das palavras. Dogma é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. Não levamos em conta aqui a visão do estoicismo nem do iluminismo, pois a gente quer dizer sobre esse dogma religioso, que é essa coisa de ser indiscutível, de ninguém questionar, simplesmente aceitar. Há quem diga que, por exemplo, a orelha da freira é um dogma, porque todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Assim, é o mesmo princípio com relação a Deus. Todo mundo sabe que Deus existe, mas ninguém vê. E por isso ninguém questiona. Da mesma forma que é inquestionável a virgindade de Maria, pois ela é chamada Imaculada Conceição, aquela que teve um filho sem perder a sua pureza.
pois os povos antigos acreditavam que a virgindade feminina era sinônimo de pureza, e a gente sabe que isso não é verdade, pois existem pessoas que nunca praticaram sexo na vida, mas têm pensamentos impuros, pensamentos ruins, violentos, e que são realmente diabólicos, diabólico no sentido de separar. E o Espiritismo, onde é que fica nisso, Ed? O Espiritismo é uma doutrina que tem o tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. É uma ciência de observação e que explica os fatos por meio de métodos consistentes. Uma filosofia que compreende todas as consequências morais de ensinamentos sobre, por exemplo, de onde nós viemos, qual é a nossa origem, por que estamos aqui nesse mundo, planeta Terra, por que estamos no país que estamos, por que estamos na cidade em que nós estamos e por que nós estamos na família a qual pertencemos. E também vai muito além, porque nós temos esse corpo de carne que nós temos. Uns têm um corpo são, perfeito, de acordo com os padrões de beleza vigentes, outros têm um corpo com deficiência, há aqueles que estão completamente fora dos padrões de beleza vigentes, há uns que têm mais facilidade, mais inteligência cognitiva, outros são completamente destituídos dessa inteligência. Por que será? E também explica essa filosofia para onde nós iremos, qual é o nosso destino, o que acontecerá com nós, será que a gente vai acabar quando esse corpo físico morrer? O Espiritismo explica que não é bem assim. O espírito sobrevive ao corpo, o corpo ele vai se desintegrar, vai morrer, vai perder a vitalidade, mas o espírito vai continuar a viver. E isso faz parte dos princípios da doutrina espírita. Quais são os princípios do Espiritismo então? Vamos lá. Crença em Deus. Nós espíritas acreditamos que existe Deus, uma inteligência suprema, uma causa primeira de tudo. Deus é poderoso, é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é onipotente, ele pode tudo. Ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe do passado, sabe do presente e também sabe do futuro. E ele é onipresente. Deus está em tudo, está acima de nós, está no meio de nós, está dentro de nós. Está no nosso inimigo, o que a gente considera inimigo, está também no nosso amigo, claro, está na natureza e assim está na transformação dessa natureza também. Deus, enfim, ele está em tudo. Imortalidade da alma. Nós, enquanto almas, ou seja, a alma é um espírito encarnado, então a alma é também um espírito. O espírito ele é imortal, ele nunca acaba. Deus nos criou enquanto espíritos em um determinado momento que nós não sabemos. Mas a partir daí a gente jamais vai deixar de existir. Nós vamos encarnar, reencarnar em corpos físicos. Mas nós, enquanto espírito, enquanto a essência de nós mesmos, ou seja, aquilo que nós somos de verdade, jamais vai deixar de existir. Comunicabilidade dos espíritos. Existem espíritos que estão encarnados, como eu, por exemplo, você que está vendo esse vídeo também é um espírito encarnado. E há aqueles que não sabem que são espíritos encarnados, mas são. E tem os espíritos que estão desencarnados, estão fora do corpo físico, e eles muitas das vezes estão aqui entre nós. Às vezes não, estão em outro mundo ou estão na erraticidade, no plano espiritual, em alguma colônia espiritual. E nós podemos nos comunicar com eles. Para fazer essa comunicação, precisa-se dos médiums. Médiums são aqueles intermediários entre o mundo físico e o mundo espiritual. Aqueles que têm capacidade de receber as transmissões. E assim eles são os médiuns escreventes, que fazem a psicografia, médiuns falantes, que têm a psicofonia, médiuns videntes, que são os que veem os espíritos, e médiuns audientes, os que escutam os espíritos. E também tem as mediunidades de efeitos físicos. Pluralidade das existências. Aí entra a famosa reencarnação. Nós, enquanto espíritos, a gente está sempre reencarnando, nascendo em corpos diferentes, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, muitas das vezes, nós nascemos em corpos masculinos, corpos femininos, corpos com deficiência, corpos perfeitos, corpos assim que estão de acordo com o padrão de beleza vigente, corpos que estão fora do padrão de beleza vigente, pessoas que são ricas, nós podemos reencarnar como pessoas ricas, também podemos reencarnar como pessoas altamente pobres, paupérrimas, e isso vai de acordo com a necessidade do espírito. E a pluralidade dos mundos habitados. Não é só o planeta Terra que tem vida inteligente. Existe vida inteligente em vários mundos dessa galáxia, desse universo criado por Deus. A gente não pode acreditar que o céu estrelado é apenas uma abóboda de enfeite para que a gente possa apenas contemplá-la
assim, emocionadamente. Não. Cada um desses planetas tem vida inteligente, é porque realmente nós ainda não temos condições nem tecnologia para entrar em contato ainda. Mas isso um dia vai acontecer. Mas não só depende da evolução tecnológica, isso depende também da evolução moral. Mas afinal de contas, o Espiritismo é ou não é uma religião? A resposta eu vou dar aqui agora. Sim e não. Calma, calma. Se considerar que religião, no sentido usual ou dominante, passa a ideia de culto, de forma, princípios absolutos em matéria de fé, ou seja, os dogmas que nós já falamos, casta sacerdotal, cerimônias, privilégios, hierarquia e misticismo, se for assim, o Espiritismo não é uma religião. Se considerarmos religião no sentido filosófico, que representa o laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças, ou seja, a caridade é esse laço que nos une num sentimento de amor e de respeito por todas as criaturas, nesse sentido o Espiritismo é uma religião. Para ilustrarmos bem isso que nós estamos falando sobre a questão de o Espiritismo ser e não ser uma religião, nós vamos falar sobre o que? O Centro Espírita. Nós já fizemos um vídeo falando o que é um Centro Espírita e no final desse vídeo eu vou deixar um card para você acessar esse vídeo, tá bom? E também na descrição aqui eu vou deixar o link desse vídeo que eu estou falando. No Centro Espírita você não vai ver no Centro Espírita imagens, nem culto a certas imagens. Não tem cerimônias. Você não vê um centro espírita realizar casamento, você não vê um centro espírita realizar batismo, você não vê um centro espírita realizar primeira comunhão e outras celebrações que as religiões tradicionais fazem. Não confunda centro espírita com centro de umbanda ou um templo de candomblé. Essas religiões, elas têm os rituais e as suas liturgias, e eles não são espiritismo. O espiritismo é um nome que foi dado por Allan Kardec em 1857, que é relativo aos fenômenos que ele observava naquela época na cidade de Paris, na França. O centro espírita também ele não tem rituais. Quando você vai no centro espírita, tem certos grupos espíritas que quando vai fazer a prece inicial, eles apagam a luz e deixam uma luzinha mortiça, assim. Isso é apenas para as pessoas se concentrarem na comunhão de pensamentos, que é a oração a ser feita. Mas isso não é um ritual. Quando você vai no centro espírita, você vê uma mesa com um pano branco, e geralmente um jarro de flores. Isso também não é um ritual. Não existe espiritismo de mesa branca, porque não existe espiritismo de mesa preta, de mesa marrom, de mesa verde, de mesa rosa, de mesa quadriculada, ou nem espiritismo de mesa com bolinhas. Não existe isso. Isso é porque as pessoas acharam que fica bem colocar uma toalha branca sobre a mesa. E colocar também um jarro de flores, mas também não precisa ter um jarro de água, só que a água tem uma função. Porque a água é fluidificada. E também as pessoas que estão lá fazendo palestra, às vezes ela sente uma coceirinha na garganta e é bom ter uma água na hora. No Espiritismo não existe hierarquias nem sacerdotes. Quando você for um centro espírita, você vai saber que ele tem um presidente, que ele tem um tesoureiro, que ele tem diretores. Mas isso são cargos administrativos. Isso é da atividade meio do Espiritismo. A atividade fim do Espiritismo, que é a doutrina espírita, não existe hierarquias. E também você não vai ver atos de penitência. Isso você jamais vai ver num grupo espírita. Não existe isso. Agora no centro espírita tem sim. Tem preces, tem palestras espíritas, tem músicas e cânticos religiosos. No centro espírita tem aplicação de passes, tem a fluidificação de águas, evangelização infanto-juvenil, tem a sopa fraterna, tem a ação social de caridade, que é a beneficência, tem reuniões mediúnicas, tem tratamento mediúnico, tem o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, tem o ESME, que é o estudo sistematizado da mediunidade, e tem o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. E também você vai encontrar o atendimento fraterno. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Então, por favor,
deixa o seu gostei, isso é muito importante para nós. Agora, se você gosta do conteúdo aqui do canal Somos Espiritismo, por favor, inscreva-se, isso é muito importante para nós. A sua inscrição não custa nada, basta você ter um e-mail do Gmail. Aí você consegue se inscrever. E também você pode pegar esse vídeo e compartilhar. Olha, eu vou religiosamente agradecer demais se você fizer isso, tá bom? Então, eu sou o Ed Moura, você está no canal Somos Espiritismo e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus, tchau.